Educação é um direito. Independentemente da idade que você tenha, eu quero que você saiba que educação não é algo que a gente precisa ter acesso somente enquanto somos crianças, ou que o tempo pode ser considerado perdido. Não, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos têm direito à educação. Eu sou a Tatiana Klix, diretora do Porvir, e hoje o Futuro se Equilibra vai falar sobre educação de jovens e adultos. A grande verdade é que o processo de reconhecimento desse direito não vem sendo acompanhado pela implementação desse direito. E, nos últimos anos, esse direito vem sendo esvaziado gradativamente. Nessa fase da democratização, então, a Constituição de 88 reconhece esse direito, a LDB de 96 reconhece, depois, em 2000, o parecer do conselheiro Jamil Cury, ex-professor da Universidade Federal de Minas, e que fazia parte do Conselho Nacional de Educação, fez um parecer específico, né, em 2000 sobre a educação de jovens e adultos, e é uma referência até hoje. Mas, infelizmente, o que acontece é que, por diversos motivos, esse reconhecimento não é acompanhado pelas políticas, pela implementação das políticas. No início do podcast, você ouviu o Sérgio Haddad, doutor em História e Sociologia da Educação, que nos trouxe um alerta importante. O reconhecimento a esse direito vem sendo esvaziado, ou seja, enfraquecido. E essa oportunidade de saber que é possível estudar não pode ficar esquecida. Se assim fosse, a Zélia jamais saberia que, aos 50 anos, poderia concluir os estudos, ingressar no ensino médio e começar a sonhar com uma graduação. É dela a história que vamos contar hoje. Quem interpreta é a Ana Paula Black. Eu sou Maria Zélia Alves Mota. Eu saí da Bahia ainda criança, cheguei em São Paulo com 13 anos de idade. Da minha casa eu sou a mais velha, de 3 irmãos, e assim como eu, eles também não frequentaram a escola. Apesar de não ser tão distante, o meu contato com a escola foi só para começar a aprender o ABCD. A minha vida naquela época era muito difícil, não consegui continuar estudando. Eu vim para São Paulo para trabalhar em uma casa de família. E quando eu cheguei aqui, eles me colocaram no Mobral. Aprendi a escrever meu nome, a juntar algumas letras. Comecei a ler, parei por aí. A vida foi acontecendo, mas eu me casei, me tornei mãe. Meus estudos ficaram de lado, infelizmente. Eu fui mãe jovem, aos 18 anos pela primeira vez e aos 23 na segunda. Eu até tentei voltar a estudar nesse período. Eu deixava as crianças com meu esposo e ia para aula, mas não funcionou muito bem. Com criança pequena é muito difícil se dividir, né? Foram 6 meses assim. Nesse período encontrei muita gente que me apoiou, sabe? Professores, professoras que me ajudavam, colega de classe que também me incentivaram. Eu tentei de tudo, mas era difícil me organizar. Eu tive que parar. E aí, muitos anos depois, alguma coisa aconteceu comigo. Aos 50 anos de idade, eu perdi minha visão. Eu deixei de enxergar um período que eu estava trabalhando bastante, sabe? Quando eu estava fazendo algo que eu gostava muito. Foi um abalo total. Eu não tinha a menor noção de como era a vida de uma pessoa com deficiência visual.
Eu tive deslocamento de retina e hoje eu vejo assim como se fosse vulto. É muito mais escuridão do que luz. Mas a vida nos faz descobrir coisas novas, sabe? Mais ou menos um ano após eu perder minha visão, eu estava no ônibus, eu ia encontrar minha neta, quando eu conheci uma outra pessoa com deficiência visual. Ela me disse que não enxergava desde os 4 anos, mas que trabalhava, estudava. E eu fiquei chocada, porque comigo era diferente. Eu não tomava banho sozinha, nem mesmo para pegar um copo d'água eu fazia sozinha. Sem a minha visão, eu não saía do lugar para nada. Esse encontro me marcou profundamente. Nessa conversa, essa pessoa me disse que fazia parte de um grupo de pessoas com deficiência visual, que tocava, cantava, estudava. Aí me fez um convite. Você não quer estudar comigo? O primeiro dia de aula foi lindo. Encontrei uma professora que ensinava com amor, com a alma, sabe? E quando ela me disse que eu ia para uma sala regular com estudantes que enxergavam, foi aí que eu fiquei ainda mais chocada e animada, né? Ter educadores e educadoras pacientes que ensinam com delicadeza faz toda a diferença. Lá na escola, eu aprendi a ler em braille. Foi um desafio duplo. Mas no fim eu saí com 2 certificados. Um do EJA, no ensino médio, quando eu estudei no SESI, e o outro certificado do EJA em braille. Eu não sabia que era possível enxergar no escuro. No momento em que eu perdi a minha visão, eu também entendi que trabalhava muito e que nunca tinha feito quase nada para mim. Eu não tinha tempo para ir num cabeleireiro, fazer uma unha. Perder a visão me fez olhar para mim, de fora para dentro e de dentro para fora. E agora que eu sei que eu posso, eu vou seguindo como eu posso. Eu fiz o Enem e minha pontuação foi muito boa. Mas aí veio a pandemia, precisei esperar um pouco para começar a faculdade. Eu quero estudar serviço social, eu não vou desistir. Não desistir de mim é uma promessa que eu me faço diariamente. No começo eu pensava em cursar uma faculdade para mostrar para minha família que eu era capaz. Mas agora não, eu penso em mim. Tudo que eu faço é por mim. E é para mim. É para mim mesma que eu devo mostrar que eu sou capaz. Eu cheguei até aqui, nesse momento da minha vida, sabendo que eu não devo desistir. Quanto mais se aprende, quanto mais se busca educação, melhor. A educação é tudo e quanto mais a gente sabe, melhor. Quem não quer aprender mais? No período da ditadura militar, surgiu um movimento que tentava reduzir o analfabetismo entre adultos. Era o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral. Você provavelmente já deve ter ouvido falar dele. Mas a história do Brasil com educação de jovens e adultos é longa. O Plano Nacional de Educação de 1934 instituiu o ensino primário gratuito, de frequência obrigatória e extensiva para adultos como direito constitucional. Em 1947, surgiu a Campanha de Educação para Adultos, focada na alfabetização de adultos. O ensino supletivo vem lá de 1971 e foi criado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é como se fosse a irmã mais velha da LDB de 1996.
Esta, por sua vez, veio reforçar a importância da garantia desse direito a jovens e adultos trabalhadores, assim como sua oferta gratuita. Foram muitas as propostas de observar a educação de jovens e adultos, mas que foram minguando com o passar do tempo. Havia, inclusive, uma secretaria especial para, vamos dizer, acolher a educação de jovens e adultos em toda a sua diversidade. O programa Brasil Alfabetizado, e isso foi crescente. Nós fizemos aqui no Brasil a Conferência das Nações Unidas, a Conferência Internacional de Educação de Adultos, a Confiteia, que ocorreu em Belém, mas, gradativamente, depois isso foi sendo deixado de lado e hoje a gente tem uma situação bastante difícil em que os municípios e os governos estaduais têm feito uma política de retomar aquela ideia dos anos 90 de fortalecer a educação regular e deixar, vamos dizer, a educação de jovens e adultos de lado. Então, essa é a realidade que a gente está vendo nos dias atuais. É claro que a gente está vivenciando nos últimos anos uma situação muito particular, né, com a pandemia e também com a crise econômica, né? Essas pessoas são fundamentalmente uma população diversa, uma população mais pobre, né? Uma população que não pôde seguir a escola durante o chamado período regular, né? Que grande maioria teve que parar por problemas pessoais, ou por trabalhar, por ter necessidade de trabalhar, ou por gravidez precoce e tal, e mais tarde tem uma vocação, tem uma vontade de voltar a estudar. Agora, é muito difícil, porque são trabalhadores, uma grande parte, né, uma parte considerável, né, são trabalhadores, ou são pessoas que estão passando pelo desemprego crescente nesses últimos anos, e que, portanto, mesmo para frequentar a escola, você tem despesas, não só porque você tem que comprar material, tem que pagar condução, roupa, né, suas condições para frequentar uma escola, mas também porque muitas vezes isso exige um esforço extra para as pessoas que estão, vamos dizer, indo ao trabalho, tomando condução para esse trabalho e que depois tem que sair mais uma vez ou ir direto para a escola e voltar à tarde da noite para novamente retomar o seu trabalho no dia seguinte. Enfim, a dificuldade é muito maior e em situações de crise econômica e pandêmica como a gente, isso se agrava. Então, há uma diminuição natural de procura, mas há também, por parte dos governos, vamos dizer assim, uma atitude meio passiva em relação a ela. Deixa isso acontecer, né? Porque por trás disso tudo tem uma máxima, até que foi de um ministro da Educação, que é que as pessoas estão acostumadas com a sua condição, né? Só vai atrapalhar ir para a escola. Ou seja, burro velho não aprende, né? Tem esse tipo de coisa que vamos dizer, muitas vezes é utilizado para justificar as dificuldades que essas pessoas têm para frequentar. O foco de grande parte dessas ações e programas que eu citei e que são voltados para a educação de jovens e adultos é a alfabetização. Porém, muitos deles tiram as pessoas do analfabetismo total para um analfabetismo funcional. E, mais uma vez, alfabetizar é importante, claro.
Segundo dados da PNAD contínua de 2019, a taxa de analfabetismo no Brasil é de 6,6% entre pessoas de 15 anos ou mais. Isso significa que existem aproximadamente 11 milhões de pessoas analfabetas no país. No caso de pessoas pretas e pardas, a taxa foi mais que o dobro do que aparece em pessoas brancas. Mas quando pensamos em educação para jovens e adultos, é necessário ampliar a discussão e entender que jovens e adultos também merecem uma educação integral, que olhe para os seres humanos em diferentes dimensões. Muitas vezes, quando a gente fala em educação de jovens e adultos, né, ela está muito restrita à ideia da escolarização de jovens e adultos. Quando, vamos dizer, a perspectiva da educação de jovens e adultos deveria ser muito mais ampla do que a questão das pessoas adquirirem a sua escolaridade. Isso, vamos dizer, já desde lá dos anos 60, né, com a presença do Paulo Freire, toda essa concepção, né, de educação de jovens e adultos como uma concepção de formação cidadã, né, de formação para a participação, né, de uma formação para ganhar consciência sobre as questões, né, de ganhos de consciência para intervir na realidade. Então, a educação de jovens e adultos bebe muito nesta visão ampla da educação de jovens e adultos. O que significa que as pessoas que buscam a sua escolaridade, elas buscam também não só esse diploma, mas a escola é um espaço social de convivência, de troca, de diálogo, E se ela não for assim, ela vira, vamos dizer, uma escola nessa lógica produtivista, né? Que você tem que dar material, dar matéria, vai ir com isso, como se o conhecimento da escola fosse todo o conhecimento. O conhecimento é um recorte, né? O conhecimento escolar. Se você juntar o conhecimento de todas essas pessoas que chegam na escola, pelas suas experiências de vida, etc., é um espaço muito amplo de troca de informações, né? O Sérgio, que já trabalhou com EJA e conhece bem os desafios dessa modalidade, diz que ser educador ou educadora de jovens e adultos deixa marcas. A prática muda os professores e professoras. Eu acho que quem teve a oportunidade de trabalhar com educação de jovens e adultos fica marcado, né, como professor ou professor por esse espaço, porque ele é muito desafiador e, ao mesmo tempo, ele é muito gratificante, sob o ponto de vista da riqueza que é trabalhar nesse espaço, sem colocar em outro patamar o espaço da educação infantil, do ensino regular, etc. E, apesar disso, ele não esquece que os desafios existem e são muitos. O censo escolar de 2021 apontou uma queda nas matrículas na EJA. Foram 2,9 milhões de matrículas, representando uma diminuição sequente em relação aos anos anteriores. Em 2017, por exemplo, foram 3,5 milhões, número que se manteve em 2018. Em 2019, foram 3,2 milhões. 2020, 3 milhões. E como é possível atuar em relação à EJA para que, de fato, essa modalidade consiga diminuir desigualdades? Sob o ponto de vista da equidade, as mulheres vêm gradativamente conquistando um equilíbrio que não havia no passado em relação à sua escolaridade comparativamente com os homens. Eu sei que as mulheres negras são as que têm mais dificuldade, mas vamos dizer, as mulheres no geral, junto com os homens no geral, elas se aproximam. Mas há experiências muito importantes. Há, por exemplo, você ter estímulos em relação à formação profissional, né? Unir uma formação geral, como foi o ProEJA, né, que você dá oportunidades para além do campo da formação cidadã, formação
geral, né, de formação para o trabalho, para alguns campos específicos, etc. Há também a possibilidade de, para quem estuda, né, ter uma diminuição nas horas de trabalho. Isso já ocorre em alguns países, né, em que o sujeito que se apresenta como um estudante noturno, ele pode sair 1 hora antes para o trabalho, né, ele pode ter um incentivo dessa natureza, né? Ao mesmo tempo, vamos dizer, você pode ter políticas afirmativas com relação à área da saúde, como eu falei, né, de pessoas que são mais velhas, que têm necessidade de óculos, que você pode trabalhar com materiais que são entregues, né, com políticas essas que já servem ao ensino regular e que você pode, de fato, estender para a educação de jovens e adultos. Ter a EJA distribuída de maneira que a pessoa não tenha que se deslocar a grandes distâncias e que, portanto, aumenta o tempo e as dificuldades e o custo, vamos dizer assim, para pessoas poderem realizar o seu trabalho. Abrir CACES, no caso específico já de alfabetização, etc., nos locais de trabalho, né, ou estimulando, vamos dizer, a que as grandes empresas possam fazer isso de uma maneira mais empreendedora, né, chamando profissionais da educação que possam fazer esse tipo de coisa. Então, tem, claro, material voltado à educação de jovens e adultos, né, não ser os materiais infantis, né, que são levados para a educação de adultos, mas materiais que têm uma natureza própria, né, que atendem às demandas, né, alimentação, porque a grande maioria sai do trabalho para a escola, né, e vai voltar para casa às 10h30, 11 horas da noite. Então, um lanche de acolhida. São mecanismos que certamente podem ajudar, não superar, né, mas ajudar essas desigualdades que já é produto da sociedade. O fato de existir educação de jovens e adultos já é um reflexo dessa falta de equidade, né, no campo da educação, da escolarização. Isso quer dizer que em uma sociedade com equidade, a educação de jovens e adultos não precisa existir? Sérgio Haddad diz que não, mas projeta um novo modelo de EJA, que reconhece que todos e todas podem e devem continuar aprendendo ao longo da vida. Mas eu diria que, mesmo que isso fosse a tendência que a gente vê na educação de jovens e adultos no mundo inteiro, no primeiro mundo, é que ela se transforme dessa forte marca de escolarização, né, como escola básica, etc., para uma oferta de educação permanente. Educação permanente nesse sentido de você ter uma educação para a vida, você ter uma educação política, você ter uma educação para o teatro, para a música. Isso é muito comum. Os centros de educação de adultos na Alemanha, por exemplo, na Escandinávia, no norte da Europa, de uma maneira geral, ou mesmo em países como a Espanha. São esses centros que vão sendo gradativamente, os centros de educação de adultos são centros de encontro para literatura, cinema, formação cidadã, formação política, né? Essa é a tendência futura que eu espero que a gente consiga, vamos dizer, na medida que universalizar essa educação, ela nunca vai terminar, ela vai se transformar de uma educação, vamos dizer, que é quase que escolar, para uma educação permanente, uma educação cidadã, né? Que eu acho que é o que a gente tem de expectativa. Lifelong learning, é isso mesmo.
O Futuro se Equilibra é uma produção do Porvir com o apoio do Instituto Unibanco. O roteiro deste podcast é meu e do Juan Oliveira. A produção é de Larissa Werneck e Gabriela Cunha, com edição de Gabriel Reis, da Podmix. Este roteiro contou com dados do site Educa IBGE, do Ministério da Educação, do Plano Nacional de Educação, INEP, e do artigo A Trajetória Histórica da EJA no Brasil e suas perspectivas na atualidade, de Leila Conceição de Paula Miranda, Leonardo Tavares de Souza, Isabela Rodrigues Diamantino Pereira. Vamos deixar alguns links na página do podcast para quem quiser se aprofundar mais no tema. Obrigada, Zélia, por dividir sua história inspiradora com a gente. Vamos continuar te acompanhando na torcida por novidades na sua vida de estudante. Obrigada, Ana Paula Black, pela interpretação. Ouça outros episódios de Futuro se Equilibra. Já tratamos sobre pobreza menstrual, insegurança alimentar, interseccionalidade e mais. É só acessar o feed do podcast ou procurar em www.porvir.org/podcasts/O Futuro se Equilibra. Compartilhe este programa com mais pessoas e vamos juntos refletir sobre equidade na educação. Eu sou a Tatiana Klix, diretora do Porvir. Obrigada pela escuta.